Olá, amigos do YouTube. Vídeo de hoje, vamos fazer uma comparação sobre os rendimentos no longo prazo, sobre o rendimento no longo prazo dos fundos da Kinea, baseado no yield atual dos últimos 12 meses, ok? Portanto, lembrando que, antes que eu esqueça, se inscreve aqui no canal se você gosta de dividendos, deixa um like se você gosta de dividendos. E o objetivo desse canal é ficar igual essa senhora, vendo uma bela paisagem e sempre pensando nos dividendos que vamos receber no final do mês, ok? Vamos então falar dos fundos que nós vamos analisar hoje. Eu deixei aqui aberto. Aqui é a planilha que eu vou utilizar para analisar o rendimento dos fundos. O interessante é que nós vamos analisar fundos que têm menos de 0,5% de diferença e a 2 que tem uma décima de diferença, não sei, nem sei se isso. Mas vamos analisar se em 30 anos vai fazer diferença ou não, ok? E como são os 3 fundos que eu encontrei que são mais ou menos do mesmo segmento, são os 3 de papel, os 3 da Kinea, os 3 fundos grandes, bem conhecidos no mercado. Portanto, achei interessante colocar os 3 aqui na planilha. Vamos falar do KNPI. Ele custa aproximadamente R$ 101 a cota. É um fundo de CRIs, está aqui, CRIs. Portanto, está um dividend yield do último mês, 1,05%. Vamos falar do KNHI. Também um fundo de CRIs, está aqui na descrição, fundo de CRIs, custa R$ 113,40 a cota. E o yield do último mês foi 1,06%. E vamos falar do KNSC, vamos falar do fundo, não, vamos fazer os cálculos baseados no yield desse fundo, de fundo de CRI também, por isso aqui está aqui na lista, fundo de CRI, e o yield de 1,05 no último mês. Portanto, são todos fundos grandes, esse é o mais pequeno, se eu não me engano, de 703 milhões, 1,4 bilhões e 6,9 bilhões. Portanto, esse aqui nem se fala. O Canip eu acho que, inclusive, ele é só para investidores qualificados, se eu não me engano. Tem qualquer coisa assim. Acho que é o Canip, é o maior fundo da bolsa, mas ele não é para todo mundo, acessível a todo mundo. Portanto, se você não tem acesso ao Canip, por exemplo, poderia ter acesso ao KNHI, que tem um yield basicamente parecido. Vamos aqui ver a diferença que vai fazer em 30 anos. Portanto, eu vou pular os 5 anos, vou para o vídeo não ficar muito grande, vou começar a calcular de 10 anos para frente, 10, 20 e 30 anos. Como cada um dos fundos custa aproximadamente R$100, então vou começar com o valor inicial de R$100. Ou vamos começar com 1.000 para dar uns valores maiores. Você vai ali e compra 10 cotas de cada um, são valores aproximados, ok? Portanto, R$1.000, compra 10 cotas de cada um para começar e compra uma cota por mês, investindo então mais R$100 todos os meses. Reinveste todos os dividendos. Os juros ao ano do Canip está mal escrito, eu coloquei com Y, mas não é. Dá 14,28, juros mensal está errado, 0,28. Vamos calcular um período de 10 anos, calculando. Valor final 28.825. Vou colocar aqui 28.825. Em 20 anos. Depois nós vamos comparar qual é a diferença. 134.541. 134.541. E agora 30 anos, vamos ver a diferença em 30 anos. 536.187. 536.187. Esses seriam os possíveis ganhos se o yield se mantiver nos próximos 10, 20 e 30 anos. E se você comprar você começar inicialmente com R$1.000, comprar 10 cotas e for comprando mais uma cota todos os meses e reinvestindo os dividendos ao longo dos anos, ok? Por isso é que estamos calculando juros compostos, significa que você não pode gastar o dividendo, tem que reinvestir o dividendo. Portanto, esses são os valores. E quanto é que você receberia, aqui embaixo, quanto você receberia em dividendos por cada um em dividendos anual, ok? Esse é o valor que você receberia ao fim de 10 anos, você receberia 4.116 anualmente, se esse valor estiver correto, né? Mas pronto, não vamos falar sobre isso agora. Sim, anualmente, pronto, faz sentido. Anualmente você receberia com 14%, você receberia 4.000 exatamente, é isso. Até eu estava me embolando com meus cálculos. Vamos então ao KNSC, para o vídeo não ficar muito grande e a gente ter a comparação de, portanto, daqui de
de 13,97 para 14,28 dá praticamente 0,31 de diferença. Então vamos ver se esse yield realmente faria diferença ao longo de 20, 10, 20 e 30 anos. Portanto, começando com 10 anos, 28,316, portanto quase nada. Ao fim de 20 anos, 129,320. Portanto, aqui já temos alguma diferença. E ao fim de 30 anos, 502,780. Portanto, o que nós podemos ver aqui? 10 anos não faria muita diferença, um yield de 0,31 ao ano não faria muita diferença. Ao longo de 10 anos daria uns 5 mil de diferença, portanto não é grande coisa. Ao longo de 30 anos daria, portanto, 34 mil reais de diferença de juros compostos. E, portanto, só para ficar correta a tabela, 14,29, tem que ser vírgula, senão não funciona, 0,29, eu vou calcular só 30 anos, 537,302, portanto não faria basicamente diferença entre um yield de 0,01 de diferença ao longo de 30 anos, seria quase o mesmo valor. Portanto, se você não tiver acesso ao Canip, que está mal escrito, inclusive, Canip, coloquei um traço agora no meio. Se você não tiver acesso ao Canip, você tem acesso ao KNHI, que tem basicamente o mesmo yield. Vamos só confirmar, KNHI 14,29 de yield. E o Canip 14,28 de yield. Eu não estou falando que os fundos são iguais, eu só estou comparando o yield no longo prazo, ok? Porque as pessoas falam, eu invisto para longo prazo, mas ele nunca fez os cálculos para ver quanto é que ele pode ganhar investindo em um ou no outro com um yield diferente, 13,97. Portanto, os yields estão corretos. O que é que nós podemos ver aqui? Podemos ver, pois eu não coloquei o valor, por isso é que aqui tem um e não tem outro. O que é que nós podemos ver? Que 0,31 de diferença no yield em 30 anos já dá quase 35 mil a menos. E o que nós podemos ver? Que em dividendo, o dividendo anual de 76.780 para 76.567, portanto daria R$200 de diferença entre o primeiro e o segundo, estou comparando errado, daria 70.238 contra 76.780. Portanto, entre o KNSC e o KNHI, daria quase 6 mil, praticamente 6 mil de diferença no dividendo anual entre um yield de 13,97 e um yield de 14,29, ok? Portanto, você ao invés de receber 70 mil por ano, você receberia 76 mil por ano, só porque você decidiu investir no fundo da mesma gestora, um fundo do mesmo tipo, ou seja, fundo de investimento em CRIs. Agora, eu não analisei os ativos da carteira, não estou comparando os ativos da carteira, eu só estou comparando as métricas, ou seja, a mesma gestora, do mesmo tipo, mesma tipologia de fundo, e simplesmente um tem um yield de 0,31 a mais que o outro, ok? Ou 0,32 entre o 29 e o 97. De 0,32 você, em fim de 30 anos, estaria recebendo 6 mil reais de dividendo a mais e teria aqui praticamente 34.500 de patrimônio a mais. Claro que ao longo de 30 anos esses 34 mil não faria muita diferença por causa da inflação, mas o dividendo de 6 mil provavelmente já pode fazer diferença. A diferença entre você viver ali com reinvestindo 70% ou 80% do seu patrimônio, porque convém que você reinvista. Eu quero viver de dividendos, ok, mas você tem que reinvestir uma parte desses dividendos para a tua renda crescer ao longo dos anos e acompanhar a inflação, ok? Portanto, nós podemos ver aqui no gráfico que a diferença entre o KNSC
e o KNHY é muito pequena ao longo de 30 anos, mas a diferença de dividendo já é considerável, já é a diferença entre você reinvestir talvez só 10 ou 15% da carteira, ao invés de ter que reinvestir 20% da carteira, por exemplo. Ok? Portanto, espero que o vídeo tenha sido interessante. São uma pequena comparação dos fundos da Kinea. São bons fundos, é uma boa gestora, nada aqui é uma recomendação de compra, mas a maioria das pessoas fala, eu invisto por longo prazo e nunca comparou a diferença do que você teria calculando juros compostos, investindo entre fundos parecidos com yields diferentes, ok? E é claro, tendo em mente que esses yields se mantenham todos os anos ao fim dos próximos 20 e 30 anos, né? Porque provavelmente vai variar e o rendimento pode vir a ser maior, como pode vir a ser menor, provavelmente vai ser menor, vai haver momentos em que vai ser menor, ok? Portanto, espero que o vídeo tenha sido interessante. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e muito obrigado por ver esse vídeo.